A gente começa a partir de agora mais um Artilharia na TVRP e hoje falando sobre o veículo mais rápido. Você está pensando que é a internet ou a televisão? Não. Nós vamos falar sobre o rádio e os 90 anos da primeira emissora do interior do país. Hoje a Artilharia traz comigo Carlinhos Scaparelli, que é um dos apresentadores também do Encontro Marcado, e os nossos entrevistados, o André Luiz Rezende e também o Gil Santiago, que são os idealizadores do livro da PRA7, a primeira rádio do interior do Brasil, que vamos mostrar para você e falar durante todo o nosso programa Artilharia de hoje. Obrigado pela visita e pela entrevista de vocês. Sejam muito bem-vindos, André e Gil. Gente que agradece, né, Jairney? Você, o Carlinhos, amigos há tanto tempo e companheiros do rádio, né? Nós vivemos do rádio até hoje. É um prazer estar aqui com vocês. Legal, André. Prazer enorme. Também trabalhei com vocês no rádio, colegas de TV, de jornalismo, e podem atirar. Vamos começar ao contrário. O rádio vai durar quanto tempo mais, André? Olha, é imprevisível saber quanto tempo vai durar o rádio. Mas o rádio vai ter que se reinventar para viver o máximo possível. Eu creio que o rádio não vai acabar, mas ele vai ter que se reinventar em relação às novas mídias. A internet, as redes sociais, a questão da convergência vai ser muito importante. Hoje nós temos gerações que estão cada vez mais conectadas, cada vez mais acostumadas a buscar notícias, entretenimento, músicas na internet. E essa geração, em determinado momento, esse pessoal vai ficar mais velho. Vai chegar nos 30, nos 40, nos 50, aquela geração mais acostumada com AM, com FM, essa geração vai desaparecendo, vai envelhecendo, né? E aí o grande desafio vai ser esse, vai ser se reinventar para conquistar essa audiência, conquistar esse público que está vindo com toda essa tendência de internet. Você está generalizando e falando do rádio AM, FM ou especificamente de um dos dois? Estou falando do rádio. Do rádio. Né? Se você me perguntar, por exemplo, do AM, o AM tende a ter um processo de acabar, ou se não acabar, mas de migrar para o FM, que é o que vai acontecer, que é o que está em curso acontecendo. Do AM se transformando em FM, ele também terá que se reinventar, como o FM terá que se reinventar, para se acostumar. Eu acho até que vai ser, na minha opinião, vai ser uma oportunidade para que haja um salto qualitativo no rádio brasileiro. Porque para você conquistar a audiência, conquistar esse público que está vindo aí, esse público mais jovem, você vai ter que fazer um baita rádio, né? Você vai ter que fazer um rádio de muita qualidade. Você vai ter que melhorar, puxar o nível para cima. Então, vai ser uma oportunidade, de alguma forma, sob um determinado ponto de vista, para que o rádio consiga melhorar a sua qualidade e dê um salto de qualidade em busca desse público. Financeiramente, Gil, vai ser capaz das rádios AM se adaptarem ao FM? O projeto do governo prevê essa possibilidade, né? A migração do AM para o FM é exatamente viabilizar o rádio digital no país. O Brasil está atrasado no que diz respeito ao rádio digital. O mundo inteiro hoje já está no digital e nós estamos desde 2005 com um projeto de rádio digital que ainda não foi aprovado, né? Algumas emissoras, inclusive, já implantaram o digital e depois desligaram o digital porque não há receptor. Você não tem receptor, você não tem audiência para o rádio digital. E é um custo altíssimo. Então, a possibilidade de você ter um rádio digital no Brasil passa pela migração do AM para o FM em razão de custo. O custo da instalação dos equipamentos, enfim, da manutenção da frequência modular digital é muito menor do que no AM, não é? E a questão do rádio hoje é uma realidade, o digital é uma realidade, não é? Os meninos, os jovens, os teenagers hoje ouvem rádio no celular, no tablet. Nós temos uma experiência numa universidade aqui em Ribeirão Preto que nós temos uma rádio universitária na web, né? E a audiência dela é no celular, né? Não há outra possibilidade deles sintonizarem, mesmo porque é só web a emissora. Então, há um hábito hoje de consumir formatos de comunicação utilizando os diversos meios digitais. O celular é um deles, o tablet é o outro, o próprio computador. Legal, Carlinhos. Eu queria saber o seguinte, já que a gente está falando nessa migração, sabe Deus quando pode acontecer, eu ainda sou
muito favorável ao rádio AM. Acho que tudo advém do rádio AM. As grandes vozes, as propagandas, as músicas até. E eu queria perguntar aos dois exatamente isso. Essa migração pode ser efetivada de uma forma tão boa quanto vocês já disseram? Ou seja, porque o FM não há mais o que criar. O FM é, na verdade, alguma coisa de uma somatória do rádio AM. O rádio AM, se fortalecendo com o som, se fortalecendo com bons elementos, com bons integrantes, com grandes talentos, que sempre teve o rádio AM, vocês acreditam que há uma condição de um fortalecimento maior? Carlinhos, saudosista, né? Saudosista, claro, com 55 anos de idade eu não poderia, né? Bom, nós trabalhamos, eu, você, no FM Ribeirão Preto, uma época em que havia divisão de fazer AM e fazer FM. O que era o quê? Não é? O FM era muito mais musical, né? O AM muito mais, vamos dizer assim, programação popular. Hoje você trata de formato de programação buscando público-alvo, e não mais o formato AM e FM. Você trabalha no público-alvo. Então, existem emissoras FMs que têm como público-alvo ou target o popular, né? E existem emissoras AMs que também têm o popular. E vice-versa. Estão emissoras no FM que têm um público qualitativo, né? Classe AB. Eu pergunto, sabe por quê? Porque se nos apegarmos a Belo Horizonte, se nos apegarmos a São Paulo, ao Rio de Janeiro, o rádio AM é concorridíssimo. Sim. Há uma audiência fantástica e não há mudança com grandes nomes já há 30 anos comandando aquele horário. Por quê? Há um público definido, há um público decisivo e direcionado. Mas essa questão aí da migração do AM para o FM, segundo o governo, é irreversível. Não tem retorno mais. Né? Em São Paulo, a Jovem Pan já trabalha com uma instalação de FM no AM. No Rio Grande do Norte, as emissoras do Rio Grande do Norte já estão, as AM já estão no FM também. Né? Então, é irreversível. Não, pelo que consta do governo, deste projeto do governo de rádio digital, é o irreversível. Eu tenho duas observações a acrescentar nessa conversa e nas suas colocações, Carlinhos. A primeira, você falou pessoas que estão há 30, 40 anos comandando. Um dia essas pessoas vão parar, por um motivo ou por outro. E qual é a renovação? E se estamos tendo alguma renovação, sangue novo no pedaço, qual é a qualidade, a pegada e a vontade dessas pessoas em fazer rádio AM? Essa é uma questão também extremamente importante para o futuro do rádio AM. Mas se nós pensarmos dessa maneira, André, sem querendo ser cético ou triste, nós vamos chegar à conclusão de que o rádio AM então termina. Porque há pessoas que não sobrevivem sem a internet. Não conseguem formular sequer uma frase. Se você chegar, por exemplo... Isso é gravíssimo. Isso é um problema grave. Se você... Eu também já fui professor universitário. Eu me lembro que quando eu para uma turma de primeiro ano, perguntei quem gosta de TV, quem gosta de impresso. O menor número de alunos levantou a mão para o rádio. Naquele momento, eu estou falando o quê? De 2009... 2008, 2009, né? Essa é uma observação. E a outra observação, quando você diz do saudosismo, quando você entra com essa visão saudosista, eu também sou. E sou porque eu gostaria de ressaltar o seguinte: hoje, muito se olha para o presente e para o futuro. A primeira pergunta do Jarney, o que vai acontecer? Né? O que está acontecendo e o que vai acontecer. O que aconteceu, a gente tem já um certo conhecimento, tem aí o livro, no caso aqui de Ribeirão Preto, mas tantos outros que retratam a trajetória do rádio no Brasil e no mundo. Mas o que se tem que entender, e principalmente as novas gerações, é que foi graças a uma turma que lá atrás conseguia fazer rádio com muito mais criatividade, com muito menos recursos, Sim. Sem telefone, sem internet, sem redes sociais, no peito, na raça, na criação ou na criatividade, na vontade, na paixão. E essas pessoas conseguiram lançar as bases, o alicerce firme nos quais, né, nesses alicerces, nos quais o rádio se firmou e se construiu no Brasil, chegando à era digital, por exemplo. E nós os escutávamos, os respeitávamos, coisa que hoje a geração mais jovem já não faz. É uma geração digital hoje, né, Carlinhos? Bem é uma geração, né, né? que, na verdade, ela está reaprendendo a ouvir rádio. Ela é acostumada a baixar música e ouvir música. Né? Você vê hoje qualquer player de música é baratíssimo. Qualquer um tem acesso a sites e você consegue puxar essa música. Logo no começo do programa eu abri, inclusive, falando do veículo mais ágil, mais rápido, Exato. né? Só que a meninada de hoje está muito mais rápido do que o rádio, muito mais rápido do que qualquer coisa, né? O que eu acho que é importante
quem faz rádio ter consciência de que é necessário atualizar todo esse processo de comunicação, não só através do áudio, mas através do texto, do dado, da imagem, porque o rádio, com o digital, ele passa a ser um celular, por exemplo. Você passa a trabalhar com textos, né? Com dados, com imagens. Então você vai ter um rádio não só de som, mas um rádio que vai começar a ter também imagem, né? Essa convergência sobre a qual falávamos no começo, né? Hoje, por exemplo, você pega a Rádio CBN, um exemplo. Eles têm a cobertura de rádio, mas tem os podcasts, que às vezes podem ser ilustrados com imagens ou com fotos. Tudo isso acessado por meio da internet. E daí também a necessidade, volto a dizer, dessa reinvenção. Tem que se pensar com esse conceito de convergência para que o futuro seja promissor. Vamos entrar no saudosismo de uma vez, então, e falar sobre o livro. Como é que surgiu essa possibilidade, André, de vocês fazerem e trazerem essa glória para o rádio, que foi de reviver histórias incríveis de 90 anos da história da primeira rádio do interior do Brasil? Olha... Surgiu quando essa possibilidade? Sendo bastante exato, né? A história do rádio aqui em Ribeirão Preto, ela foi contada de uma forma memorialista por algumas personalidades. O próprio Roveri, por exemplo, ele chegou a publicar o livro de Sócrates a Sócrates, que contava alguns causos, digamos assim, algumas passagens do rádio. Tinha o Rádio livro Bom Rádio Demais, Bom Demais, eu li. que também foi outra Muito referência, bom. né? Divo É Marino. outra grande referência. O populismo radiofônico, que o João acabou de dizer, exatamente, do Divo Marino, né? Que tratou de uma visão um pouco mais política. Eram obras que falavam um pouco de tudo sobre o rádio. E aí o que acontece? Falo por mim, na minha época de faculdade, década de 90, eu estava pensando em que tema eu poderia abordar no meu trabalho de conclusão de curso, lá na UNAERP, onde eu me formei em jornalismo. E aí eu decidi entrar nesse tema da Rádio PRA7. Produzi a minha monografia, fiz ali a monografia que o aluno faz, né? Aquela monografia para poder garantir uma nota bacana e passar e conseguir a nota. Mas ficou aquela sementinha na cabeça, as professoras que fizeram a orientação, a Marta e a Terezinha, pessoas boníssimas, pessoas e ligadas no rádio, né? Também Principalmente. Falaram, André, você tem que transformar essa ideia, você precisa levar isso adiante de alguma forma. E ficou meio congelado, eu já estava trabalhando lá na Clube, na TV Clube e tal. O Gil, que me deu aula também lá na UNAERP, ele fez um trabalho e também sempre pesquisou a história do rádio, e ele tinha um trabalho já desenvolvido também na área acadêmica, onde ele tinha feito uma pesquisa também ampla com respeito ao rádio, e um dia nós nos encontramos e comentamos a respeito dessa ideia, e surgiu a ideia de, a quatro mãos, juntarmos esses materiais e buscarmos algumas informações complementares, claro, para buscar, checar, e outros novos dados. Fizemos um trabalho de complementação dessa pesquisa, desses depoimentos de coleta de dados, e aí surgiu o livro em 2005, que foi lançado durante a Feira do Livro, no ano de 2005, aqui em Ribeirão Preto. Nós vamos continuar com essa história já, logo após o intervalo. Estão me avisando que acabou o tempo do primeiro bloco. Nós vamos voltar a falar do livro da primeira rádio do interior do Brasil, da PRA7, e também sobre a exposição que aconteceu aqui na cidade. Nós voltamos em instantes. Comece o dia tomando um delicioso café da manhã. Na Band Pães você encontra variedades de doces, bolos, tortas, biscoitos, salgadinhos e sucos, tudo com a melhor qualidade. No almoço tem pratos saborosos, com um ambiente agradável e um ótimo atendimento. E o estacionamento é próprio. Avenida Independência, número 1764. Telefone 3913-5533. Band Pães, o sabor para você e sua família. Nós já estamos de volta com a Artilharia aqui na TVRP e continuamos falando sobre o rádio e os 90 anos da primeira rádio do interior do Brasil. Na saída para o intervalo, o André estava comentando sobre a possibilidade da construção do livro. Gil, quando é que efetivamente vocês sentaram e começaram a construir o livro? Foi pelo menos em 2002, 2003. E né? foi fácil, Gil? Não é fácil. É um processo de captação de informação,
de apuração dessas garimpo informações. Mesmo. É um garimpo, literalmente. É um trabalho jornalístico. Né? E aí há de ressaltar o seguinte, esse trabalho só foi possível graças à amizade que nós temos com profissionais que fizeram este rádio. Porque muito do material que está aí é material que veio desses profissionais, inclusive do JC, do Sr. Caparelli. Que trabalhou por anos na Por PRS7. anos e que nos cedeu o material, confiou a nós parte de seu material e que está publicado no livro. Os depoimentos, né? Os relatos deles. Então nós temos um registro, a dizer isso, inédito do Rádio de Ribeirão Preto, que você não vai encontrar em nenhum outro local. Porque é o conteúdo de pessoas, essas pessoas não abrem mão desse material. Mas aceitaram compartilhar com toda Ribeirão Preto, não é? Com a história, é um livro para a história, através do livro. Como é que foi, Gil? Entrar na história, você falou da história, né? Entrar dentro da PRS7, vocês que vêm da comunicação, mas que não tinham trabalhado na PRS7. Como é que foi mergulhar nesse livro? Eu trabalhei um pouquinho. Você trabalhou? Você chegou a trabalhar? Não na PRS7, exatamente. Eu trabalhei, eu vim para Ribeirão em 81 e a Clube tinha acabado de... Não, ainda estava. O sistema, a Clube ainda estava, já era dos Pisanes, não é? Mas ainda estava na Barão do Amazonas. Tá. O rádio AM, naquela época, o Paulinho Boa Pessoa, eu vim para o lugar do Paulinho Boa Pessoa no FM. Ele fazia AM de manhã e FM à tarde. O programa do Paulinho no auditório ainda era lá no Palácio do Rádio, lá embaixo. E ali a gente pôde conviver com esse material. E ainda tinha aquela magia, Gil? Não, está totalmente alterado, né? Os estúdios foram adaptados à nova realidade do rádio dos anos 80, né? A gente está falando de comecinho dos anos 80, e foi um período... E no ano seguinte a emissora já foi para o 9 de julho. Então nós tínhamos ali os programas AMs, o jornalismo funcionava ali também. Quem estava na época, você lembra? Paulinho Boa Pessoa tinha saído? Não, Paulinho continuou ainda um ano ainda, mais um ano ainda ele continuou. Tá. Depois que ele deixou o FM, se dedicou totalmente ao AM, a eventos que ele fazia em circos, shows e etc. Não é? Eu acho que o último remanescente dos mais antigos foi o Sebastião Xavier. Sim. Os outros todos migraram para outras emissoras. Sim. Meu pai para o Brasiliense, um monte de gente, né? Talvez o Elton Pimenta, né? Eu não sei, talvez no esporte. Já tinha o Roberto Ribeiro, na época, Plantão Esportivo. Né? Como é que ficou o coração dessas pessoas? Por exemplo, meu pai foi absolutamente homenageado, com fotografias, com fotos. Ele ficou muito emocionado. Pelo contato de vocês, como é que essas pessoas receberam o livro? Até porque eu vou mais longe. Em 65, 66, 67, 68, eu acompanhava o meu pai. Então, eu conheci os programas ao vivo no estúdio da PRS7 antigo. Eu conheci o multicolorido auditório. Eu conheci inúmeros profissionais, a quantidade imensa de banheiros que tinha, a limpeza que era a rádio. 33 banheiros. A organização maravilhosa, a limpeza, o asseio, o estúdio Roquete Pinto, viu o Tiririca gravar com o Curaúce, enfim. Eu vi todos os grandes profissionais trabalhando lá, menino ainda, sem sequer imaginar que um dia trabalharia no rádio. Como é que ficou o coração dessas pessoas contemporâneas ao meu pai? Eu acho que é um privilégio seu, porque pouquíssimas pessoas que estão no rádio hoje acompanham. Eu, por exemplo, não acompanhei. Eu acompanhei o que eu disse para você, esse relato da Rádio Clube, mas é o prédio de cá. Eu conto para vocês como se fosse um cineminha na minha mente, entendeu? Me vendo literalmente lá dentro. Foi ontem, parece que foi ontem. Mas em relação à emoção, desde quando... Vou voltar lá na época do trabalho da faculdade, né, de conclusão de curso, que eu procurei essas pessoas, inclusive o seu pai, naquela época, para pegar relatos, para que eles contassem histórias. Ao contarem histórias, eles já se emocionavam. Eu me lembro do seu pai que quando ele falou do multicolorido auditório, e ele falou da audiência e começou a falar a respeito da participação dele com o Silveira Lima, ele encheu os olhos de lágrimas. Sim. E ele interrompeu porque ele ficou visivelmente emocionado. E vários outros que também ficaram dessa forma. O Elton Pimenta, esses dias na TV, transpareceu isso muito bem. Uns são mais fortes, outros menos. E vou te citar um outro exemplo interessante que eu vi lá na exposição. Eu estava passando num dos dias que eu fui até lá, vi um rapaz tirando foto, rapaz já nos 40 e poucos anos, tirando foto e apontando para uma foto no painel e a esposa tirando a foto. Eu falei, não, por favor, deixa que eu tire uma foto para vocês. Fui lá e fiz a foto para eles. Aí perguntei, olha, você é parente de alguém que está aí nas fotos? Poxa vida, eu sou filho do Silvério Neto. Nossa, olha, que legal.
primo do Lucinho, o Luiz André, que é o inverso do meu nome, André Luiz. Luiz André falou, poxa, você é o Luiz André, nós já nos correspondemos por e-mail, falamos por telefone, eu te enviei alguns exemplares do livro, então tá aqui, ele, poxa, eu tô super emocionado, olha aqui o meu pai também tá naquela foto e tá aqui, vou trazer mais gente e tal. Quer dizer, eu percebi ali, ele ficou com os olhos também bem marejados e ele ficou bastante emocionado. Isso é legal, né? É a magia que contagia desse rádio, que passou pela era de ouro do rádio e que mexeu com a vida das pessoas, o companheirão do povo brasileiro. Eu acho que é importante o registro histórico. Essas pessoas têm a certeza de que aquela colaboração que foi fundamental, não para o rádio, mas para a comunicação de Ribeirão Preto como um todo, não é? Está imortalizado aí, está registrado, futuras gerações terão acesso a este material, não é? Então não há como não emocionar. Nós nos emocionamos. Não é? Qual foi o momento mais importante do livro para você, Gil? Que você destaca que foi o momento mais importante, não de emoção, mas do rádio nessa época? Bom, eu vou falar um momento fantástico. Eu tive o prazer de entrevistar o senhor Jacinto, que foi um dos primeiros técnicos de rádio aqui em Ribeirão Preto, que trabalhou na construção do Palácio do Rádio, e foi uma coisa assim fantástica que eu não esqueço até hoje. Então o senhor Jacinto tem histórias, eu tenho material gravado dele, inédito ainda, porque foi uma entrevista assim de várias horas que eu gravei com ele, não é? E foi um negócio marcante, fantástico. Vai acontecer um CD, um DVD, alguma coisa disso, acompanhando o livro? Com gravações da época? Eu tenho algumas, se vocês quiserem, tenho algumas. Não, todo o material é bem-vindo, isso é muito importante, né? Ajuda no resgate histórico, que não é só para Ribeirão, mas para o Brasil, para a história do rádio no Brasil, né? Aliás, o próprio senhor Bueno, José da Silva Bueno, é uma personalidade, digamos, injustiçada na história da comunicação brasileira. Ele é um homem que, pelo que ele fez por tantos anos, a dedicação por tantos anos a uma causa, a uma bandeira, ter antevisto a possibilidade de pesquisar e de iniciar operações com TV, experiências com televisão, ao mesmo tempo que o Chateaubriand buscava implantar a televisão no Brasil. E fazer o que ele fez, imortalizado ali, talvez simbolizado pelo Palácio do Rádio, né, uma fotografia que talvez sintetize tudo aquilo, né, o auditório e o Palácio do Rádio, esse conjunto, né? Ele mereceria um lugar muito melhor e de muito mais destaque na história das comunicações, ao lado de Silvio Santos, de Paulo Machado de Carvalho. Você falou de visionário, até porque ele deixou um andar preparado para a televisão, é isso? O último andar. O último andar da TR7. Ele tinha essa intenção. Ele foi um dos primeiros a importar a televisão dos Estados Unidos para cá. Aquela que está no MIS é uma televisão que foi ele quem trouxe para Ribeirão Preto, né? Então, isso é muito interessante. Há que se fazer esse registro também. Mas respondendo a sua pergunta, claro, passa pela nossa cabeça trabalhar em outras mídias, né? Mas aí, claro, a gente tem que buscar os recursos e os meios necessários. O que a gente pode dizer é que estamos começando aí, dando start numa novidade, que seria uma extensão do projeto do livro, que se der certo, vai ser bastante interessante para Ribeirão. Eu quero acrescentar só um momento que eu não posso deixar de dizer para vocês. Eu fiz uma entrevista com a Rita Bueno, que é a filha do José da Silva Bueno, não é? Que também é uma preciosidade. Ela foi muito importante nesse livro, nos cedeu muito material. Mora em Ribeirão muito ainda? Gentil, mora em Ribeirão Preto. E a gente é eternamente grato a ela, que conservou muito material da PR7 do pai. Então é um material também muito rico. Essas coisas valem a pena, esse contato. E a gente acabou fazendo uma grande amizade também. Que bom. Né, pessoas. Eu estive com o Gil na casa da dona Rita e eu me lembro assim também da emoção dela de lembrar. Né? De lembrar, poxa, estão resgatando o que o meu pai fez. Isso para ela também foi muito importante. Pessoas da minha geração que estão nos acompanhando agora querem saber de que maneira adquirir o livro. Principalmente pessoas como eu, que ia buscar o meu pai, encontrar com ele e viver todo aquele mundo. E mais que isso, sentar nas gradinhas de ferro ali da Barão do Amazonas 35 para esperar o ônibus da Cometa para a gente poder ir embora para casa. Então quem estiver nos acompanhando, de que maneira pode adquirir o livro? Que já está na segunda edição, inclusive. Então, essa segunda edição é uma edição comemorativa que teve o patrocínio do Sistema Clube de Comunicação e ela não é vendida, nem pode ser. O que nós temos alguns livros pouquíssimos remanescentes que estão nas mãos dos autores, aqui no caso eu e o Gil, da primeira edição, né? Porque o que nós colocamos nas livrarias ou fizemos como venda no lançamento ou em outras ocasiões, se vendeu realmente e houve uma venda interessante, uma vendagem interessante.
Então, assim, as pessoas podem entrar em contato conosco, se quiserem. E, assim, a gente tem que ver se a gente tem ainda algum exemplar, graças a Deus, né? Se a gente tem ainda algum exemplar, porque a gente tem uma reserva técnica também para outras finalidades, como palestras, bate-papos, doação para alguma faculdade. Aconteceu muito de pessoas que eram ouvintes da PRA7, que chegaram para mim, o Carlinhos é testemunha disso, e falaram assim: poxa, André, eu vi, eu me emociono, eu queria tanto o livro, mas eu não tenho dinheiro, não tenho condições. Eu peguei o meu livro, livro lá, e falei: meu, por favor, faço questão de te entregar, de fazer chegar na sua mão. Sem essa história você não vai ficar. Deixa eu fazer uma pergunta, artilharia, até porque estão avisando que está acabando o tempo do programa, nós estamos chegando no final. Deixa eu fazer uma pergunta. O Palácio do Rádio, André, poderia ter sido mantido pelo Sistema Clube de Comunicação? Olha, como um museu, por exemplo? Não, o Sistema Clube de Comunicação, naquele momento, a gente tem que ir lá para trás, né? Temos que ver as circunstâncias daquele momento, né? O Sistema Clube, ele optou por uma mudança, um reposicionamento da emissora, criando uma marca, claro, derivada daquela do Rádio Clube, né? Mas criando uma nova marca, num novo local. Os locais mais altos já eram os melhores locais naquela década para se instalar antenas transmissoras, emissoras de rádio e TV, tanto que hoje sempre ficam localizadas nos locais mais altos as que fazem as transmissões ao vivo, pelo menos, né? Sempre buscando isso. E o Sistema Clube fez essa opção de adquirir o conjunto de comunicação e deixar o prédio para a família Mazeto. O prédio sempre foi da família Mazeto. Claro, não estamos aqui para culpar, apontar o dedo e dizer que fulano ou beltrano é culpado. Mas o que nós sabemos e apuramos pelo livro é que ele poderia ter sido mais conservado, poderia ter sido tombado, poderia ter, de repente, ter sido revertido ao patrimônio histórico e cultural de Ribeirão Preto. Ele foi declarado de interesse, mas não efetivado como tombado, para que fosse transformado num equipamento, no Museu da Imagem e do Som, por exemplo, que seria talvez o local mais adequado para que isso acontecesse. Mas o Sistema Clube, mesmo assim, ele assumiu a responsabilidade histórica da PRA7 e a prova disso é que eles toparam sem titubear e nesse ano comemorativo fizeram questão de viabilizar todo esse projeto, tiveram essa visão, essa clareza e essa credibilidade de viabilizar a exposição no Ribeirão Shopping, que não foi fácil, mas que é uma prova de que a responsabilidade histórica foi compreendida e foi absorvida pelo Sistema Clube na trajetória. Só completando o que o André disse, sim, existe um material muito rico hoje sendo preservado pelos Pisanes, não é? Pelos atuais proprietários do Sistema Clube. Um material muito rico, tanto é que parte da exposição que foi feita no shopping com material que só foi possível porque foi preservado. Tem uma mesa, por exemplo, de som da década de 50. Original. Né, que foi recuperada, né, foi restaurada, microfones todos restaurados, discos, não é, da década de 50, material fantástico, década de 20, 30. Não é? Aliás, quem não viu a exposição, essa exposição está no site da Clube, clubefm.com.br, pode fazer um tour virtual. E o que nós estamos falando aqui, mesa, disco, rádios, não é? Todo o material pode ser acessado e com um detalhe, você puxa no Zoom e vê esse material. Bacana. Obrigado pela entrevista de vocês. O rádio segue a partir daqui. Continuamos contando a história do rádio e quando tiverem essa novidade que vocês não quiseram falar ainda, vamos voltar aqui para contar outras histórias do rádio. André, obrigado e seja bem-vindo à TVRP. Eu que agradeço pelo convite. Parabéns a vocês que também ajudaram a construir essa trajetória. Um abraço para o nosso velho e bom amigo José Carlos Caparelli. Muito obrigado pela oportunidade. Gil, obrigado. Eu que agradeço a vocês. Quero ouvi-lo no rádio mais vezes. Com certeza. A família Caparelli é parte da história do rádio. Obrigado. Obrigado a vocês. Obrigado, Carlinhos. E a gente volta com a Artilharia na próxima semana com outro tema e outros entrevistadores. Até lá.